Olá, caros ouvintes. Hoje, à semelhança de todas as sextas-feiras, apresentamos mais uma rúbrica Tendências. É uma honra estarmos às 11, com repetição às 21, na RCI, em cadeia com a RCS, a abordar as novas tendências de mercado. Hoje temos em estúdio a advogada e especialista na área de Direito Penal, Márcia de Magalhães, autora do livro O Fator da Idade nos Crimes Sexuais. Olá, Márcia. Olá. Seja bem-vinda à nossa rúbrica, a integrar aqui o nosso painel de excelentes especialistas e convidados. Eu é que agradeço desde já pelo convite efetuado e é com muito gosto que estou aqui presente convosco. Muito obrigada, Márcia. Vem-nos falar de um tema extremamente útil e que deverá ter aqui um olhar extremamente atento, que é as tendências da proteção dos séniores. Márcia, a sua especialização e temática do livro integra uma área extremamente interessante e útil na nossa sociedade, direcionada a uma faixa etária, digamos, de séniores. A Márcia, enquanto especialista e autora do livro, viu aqui apenas uma oportunidade de sensibilização ou tem efetivamente a pretensão de atuar junto dos órgãos competentes para alterar esta situação legislativa? Olha, este livro surgiu inicialmente como uma tese de mestrado de Direito em Penal que fiz na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Na altura estava a tirar o mestrado, para concluir obviamente tinha que fazer a tese e numa das aulas de Direito Penal mesmo estávamos a tratar dos crimes sexuais contra menores, adolescentes. Eu comecei a pensar, mas falamos tanto no Código de Crimes Sexuais contra adolescentes e menores, porquê que nunca ninguém se lembrou de falar nesta perspectiva, mas quanto às pessoas idosas, aos séniores? E então lembro perfeitamente, saí da aula e fui pesquisar. Achei muito interessante aquela ideia que eu tive, mas obviamente queria concretizá-la no plano não só de direito, mas social, em Portugal e também fora de Portugal. Porquê? Porque eu vi que em Portugal não se falava sequer disto em lado nenhum. Achei, bem, se calhar sou eu que estou a pensar aqui uma ideia até estapafúrdia, perdoando aqui o tema. E foi investigar, acerca do tema, muito bem. Até que vi que não. Havia, de facto, outros países que já abordavam esta situação e aí então comecei mesmo a delinear e a pesquisar e ver se valeria a pena. E cheguei à conclusão que sim, obviamente, senão não tinha feito depois a tese, que valia a pena. De facto, lancei este livro, recentemente agora foi a sua apresentação e a partir da próxima semana estará disponível uma petição pública que depois, tendo obviamente as assinaturas necessárias, Exato, irei direcionar à Assembleia da República. E o livro, Márcia, integra aqui algum estudo de caso ou algumas partilhas de opiniões desta camada sénior? Não recolhi opiniões diretamente dos séniores, no entanto, fui também pesquisar jurisprudência, que apesar de não haver nada no nosso Código Penal específico, tive curiosidade de ir ver se havia casos práticos já em tribunal concretizados sobre esta temática e, de facto, ao contrário do que eu pensava, havia muitos casos já jurisprudenciais e também havia esses próprios casos, os dados, a nível das estatísticas do INE, que também estão refletidas depois no livro, que, de facto, não é um dos crimes que seja mais praticado contra esta faixa etária. Existe o homicídio, existe o furto, que até se calhar é mais praticado. É mais comum. Exato, mais comum, mais falado até nas redes sociais, como normalmente ouvimos, mas existe também, sendo como terceiro ou quarto na tabela, os crimes sexuais. E isso não é refletido em lado nenhum. Não há proteção em lado nenhum relativamente a esta situação. Até podemos dizer, bem, não há proteção. Os idosos, obviamente, qualquer tipo de pessoa que cometa o crime contra eles é punido. Tem essa punição, mas é uma punição geral. É uma punição que quer eu, quer você, quer qualquer pessoa, qualquer cidadão, desde que seja adulto, tem a mesma punição.
Antes dos colegas continuarem com o alinhamento, levante-nos só aqui o véu até para despertar aqui a curiosidade dos nossos ouvintes. Fala-se, e habitualmente fala-se nestas questões em idades mais jovens. E existem com grande frequência nesta idade sénior? Existem ainda com muita frequência, principalmente até mais ligados a questões familiares e daí se calhar mais encobertos, porque as pessoas têm vergonha, também já pela própria situação, medo, exatamente, e não falam e até nem fazem queixa. Muitas vezes até são praticados dentro dos próprios lares, asilos, por pessoas que lá trabalham, e essas coisas são todas muito encobertas na nossa sociedade. Obviamente. É um pouco como a violência doméstica. Fala-se que aumentou. Eu não acho que tenha aumentado. Se calhar agora fala-se mais livremente da situação, porque também passou a ser crime público também. As pessoas neste momento já não precisam ser elas próprias a fazer a queixa, pode ser um vizinho que saiba. E a partir daí se calhar também começou a haver mais o olhar direcionado das redes sociais. Para os idosos, ainda ninguém se lembrou. Existe um vazio e um sofrimento isolado, digamos. São um pouco invisíveis, portanto, não é? Na nossa sociedade. Sim, nesse patamar, sim. E quais são então os motivos que levam a considerar-se necessária esta proteção para os idosos? Sabemos que acontecem episódios, tanto nos lares como nas famílias, mas que outros motivos, a nível de quem pratica o direito todos os dias, levam a que se procure uma proteção mais focalizada neles? Isso também foi uma coisa que me preocupou estudar. Digo já que no nosso país não existe nenhum estudo efetuado sociologicamente nem jurisprudencialmente relativamente aos motivos que levam a esta possibilidade. No entanto, e noutros ordenamentos jurídicos, principalmente até no americano, existe já um estudo efetuado com o qual eu concordei perfeitamente, que indica vários fatores. Temos fatores sociológicos, como a vulnerabilidade, a saúde, porque são sempre pessoas mais debilitadas. Qualquer ato praticado contra eles vai ter muito mais consequências mais gravosas do que contra um adulto jovem, digamos assim. Depois, a situação económica, também são sempre mais debilitados, porque ou estão dependentes do rendimento ou da pensão, vivem em meios mais isolados. Exato. E acabam por ter que temos que nos focar mais neles, não é? Dado que eles próprios não têm como ativar esta proteção legal sobre eles. Eles próprios têm. Basta fazer queixa, apresentar queixa junto das autoridades competentes. No entanto, se calhar não o fazem muitas das vezes, que já foi referido, por medo ou por vergonha. Depois também, muitas das vezes, eles moram sozinhos e isso ainda é uma situação que complica mais todas estas problemáticas. Porquê? Porque os idosos são pessoas de rotinas. Ou seja, normalmente, e também falo de experiência propriamente pelos meus avós e não só, gostam de no dia X ir ao supermercado, à farmácia, no dia Y ir ao centro de saúde. Têm sempre aqueles horários muito mais pré-determinados do que uma pessoa normal que trabalhe, que tenha o seu ritmo de vida. Passam a ser mais vulneráveis porque quem quer cometer o crime passa a saber a rotina daquelas pessoas e vai detectar as vulnerabilidades deles para poder efetivamente atuar e consumar, digamos assim, o ato da violação. É mesmo isso, porque basta seguir 2 dias para saber depois como é que há de agir. E não só, também vivem de forma muito mais isolada, porque moram sozinhos, às vezes até em aldeias muito isolados, não têm ali vizinhos perto, e isso tudo são fatores que quem é o agressor, ou que já tem essa intenção em mente, obviamente é um foco ali de oportunidade natural. Um dos conselhos que se poderia dar então, a essas pessoas seria que não fizessem a rotina deles constantemente, mas fizessem adaptações à rotina deles em horários e em dias para que tomassem alguma precaução, se prevenissem efetivamente destes atos maliciosos e que muitas das vezes levam à consumação do ato e depois a problemas de saúde mais tarde e a todos esses atos. Exato, só que infelizmente pelo que eu vejo não é muito fácil os idosos mudarem as suas rotinas, até porque o próprio envelhecimento traz medo e eles têm medo de tudo, têm medo de cair, têm medo de
de ir ao médico, têm medo até do próprio resultado, se calhar. É uma coisa intrínseca que já vem com o envelhecimento, porque as pessoas, infelizmente, chegam numa determinada idade, e isso também consta do livro, a partir dos 65 anos, mais de 85% das pessoas têm uma saúde, um estado de saúde em que têm uma doença crónica, que tem que ser tratada. E eu não falo de idosos que não têm plena consciência do que fazem, porque nós podemos dizer, não, porque um idoso não é por ter 65 anos que já é vulnerável, porque ele sabe perfeitamente o que é que faz. É verdade, e eu também não me dirijo a esses. Esses sabem sempre o que fazem, ou melhor, eu dirijo-me a esses, mas todos têm consciência de que algo lhes pode acontecer, porque quem já não tem consciência também já não tem medo. Não tem, naturalmente. Mas, diga-nos, existe alguma norma, existe ou não existe alguma norma aplicável a estas situações que envolvam pessoas desta faixa etária quanto aos crimes sexuais praticados em Portugal? É assim, os crimes sexuais praticados, quer coação sexual, quer violação, é sempre o âmbito geral, é sempre aplicada a pena como um adulto. Desde a partir dos 18 anos é adulto, até que falece é adulto. Agora, propriamente dito aos idosos, ou com a agravante pela especial vulnerabilidade das pessoas idosas, não existe no nosso código a nível de crimes sexuais. Temos duas normas que até se poderia pensar que poderiam ser aplicáveis, que é, neste caso, o artigo 165 ou o artigo 166. O 165 reporta-se ao abuso sexual da pessoa incapaz de resistir. Aqui, se calhar, até poderíamos dizer, não, isto pode-se aplicar. Mas depois, se formos ver os requisitos e os pressupostos, vemos que, afinal, não. Porquê? Porque só se aplica quando o agressor se aproveita do estado de total inconsciência da vítima. Quando está embriagada, quando está em coma, quando está desmaiada, ou seja, não se aplica nas situações de vulnerabilidade dos idosos. E o 166 é o abuso sexual de pessoa internada. Aí sim, aplica-se a um idoso, mas também se aplica a um jovem, também se aplica a uma criança. Sim. Aplica-se sempre que seja praticado um ato sexual dentro de um lar, ou de um hospital, ou de uma escola. Uma pena de um crime sexual, comprovado, devidamente comprovado, pode ir de qual será a moldura. Exatamente. Por exemplo, a violência sexual pode ir até 8 anos de pena aplicável. Bem, isso que na prática depois, se calhar, nós... Lá está, é outro motivo. Há bocado perguntam-me os motivos, eu falei nos sociológicos, depois acabei por não falar nos de direito, digamos assim, que é os de prevenção geral. O que é que isso significa? É quando a própria comunidade não sente que a norma, ou seja, neste caso a moldura penal abstrata, não se coaduna com a gravidade da situação. Nós pensamos, um idoso que já é por si vulnerável vai ter a mesma pena máxima aplicável do que um adulto que tem muito mais facilidade em se defender. Eu há bocado, quando falou em 8 anos, parei e não consegui dizer nada, porque para um crime sexual ter 8 anos de pena efetiva, uma moldura de pena efetiva, acho que é pouco. Se calhar por causa disso é que as pessoas fazem aquilo que chama-se a justiça popular, ou a justiça pelas próprias mãos, porque são crimes de uma tal gravidade que 8 anos, do meu ponto de vista, acho que considero muito pouco para quem comete uma atrocidade destas, neste sentido. Sim. Por isso é que o meu espanto relativamente a essa moldura penal, que acho que deve ser revista, e alguém deve fazer alguma coisa para colmatar esta grande lacuna. Márcia, esclareça-nos aqui, portanto, estamos aqui a falar numa faixa etária sénior. Existe aqui, considera a faixa etária sénior no intervalo de que idades? Entre qual é a faixa etária, digamos Normalmente, assim? Isto também são dados estatísticos do INE, sociológicos, a partir dos 65 anos. Todas as pessoas que têm a partir dessa idade, até ao final da sua vida, obviamente. Depois existe ainda os considerados
muito idosos, que é a partir aí de cerca dos 80, mas é sempre idoso, a partir dos 65 anos. Integra é sempre. aqui esta camada sénior, digamos assim. E pegando neste alinhamento das normas, no Código Penal, sem ser no âmbito dos crimes sexuais, existe alguma norma que abranja a proteção a esta faixa etária? A outros níveis? Unicamente duas, que é o artigo 132 relativo ao homicídio qualificado e o 204 relativamente ao furto. Talvez por serem também os primeiros na tabela como os mais praticados contra este tipo de pessoas, esta faixa etária, se calhar também já o legislador tomou consciência dessa situação e prevê, por acaso, no crime do homicídio qualificado, por exemplo, o normal, digamos assim, é punível no máximo com 16 anos e, no caso de pessoas especificamente vulnerável, incluindo-se aqui os idosos, já poderá ter uma pena aplicável geral até 25 anos. Por isso já há aqui uma agravação e uma consciência de que se calhar é preciso realmente essa agravação noutro tipo de crimes. De crimes, naturalmente. E existe alguma solução para esta problemática noutros países, uma vez que fez o seu estudo de caso e integrou aqui alguns dados? Fale-nos um pouco desta visão internacional. Sim, de facto, na altura fui ver o direito comparado, porque fiquei um pouco estupefacta de cá não haver nada. No código já sabia, mas a nível mesmo de jurisprudência, de casos, apesar de existirem, também ainda não era plasmado em lado nenhum. E eu fui pesquisar e realmente, por exemplo, no Brasil foi criado o Estatuto do Idoso, que é uma lei independente, onde tem mesmo todo o tipo de crimes, não só sexuais, mas noutra natureza, com molduras penais diferentes, sempre que é praticado contra algum idoso. E depois, mesmo no âmbito dos crimes sexuais especificamente, temos Espanha, Estados Unidos e França, que já têm plasmado sempre uma moldura penal agravada quando são praticados contra este tipo de pessoas, nesta faixa etária. Também não sei mais, também admito que não pesquisei outro tipo de ordenamentos, se calhar se tivesse pesquisado encontrava ainda mais, mas bastei-me por aqui. Claro. Voltando ao contexto nacional, falou-nos que os legisladores já estão mais atentos à questão dos idosos, já existem ao longo dos últimos anos atualizações quanto ao homicídio e ao furto. O que é que tem adiado a implementação de normas de proteção específicas no campo sexual, proteção ao idoso? Bem, eu não estou na Assembleia da República, não posso dizer o motivo pelo qual ainda ninguém se lembrou quanto a esta situação, mas lembro-me perfeitamente quando eu fui defender a minha tese, um dos jurados, também especialista em Direito, claro, disse-me o seguinte, que devemos ter cuidado com as cifras negras, porque elas raramente deixam de sê-las, ou seja, ter cuidado com estes pequenos grupos que estão um bocado na obscuridade e que, de certa forma, estão esquecidos, porque se calhar nunca vão passar a ser reconhecidos. E eu acho que é um pouco isso que a sociedade vê ainda nos idosos, porque nós temos o Dia do Idoso, que foi agora no dia 1 de outubro, eu, se calhar, andei um bocadinho fora das redes sociais, mas nem sequer vi nada quanto ao dia 1 de outubro, quanto a essa situação. Temos faculdades, universidades séniores para manter os nossos idosos ocupados e não só, terem outro tipo de conhecimentos, mas também, além disso, o que é que nós temos? Eu acho que as pessoas, os jovens principalmente, olham para esta faixa etária e não querem realmente olhar para ela, ou seja, não querem ver os problemas que o próprio envelhecimento traz. E se calhar é por aí que nós, como não queremos pensar no que nos vai acontecer quando lá chegarmos, também pomos um bocadinho na obscuridade, não antecipamos esse patamar. Fazemos por esquecer um pouco que este é o nosso futuro daqui a uns anos. Exatamente, é isso. Mas também temos que nos lembrar que, segundo as estatísticas, estamos num país cada vez mais envelhecido, não só agora, mas a tendência é ainda para envelhecer mais, e por isso convinha começar a pensar no que um dia mais tarde poderá ser o nosso futuro, ou até uma situação destas, que ninguém gosta de pensar nisto, obviamente, mas pode acontecer aos nossos pais, pode acontecer aos nossos avós, e depois aí, se calhar, quando se colocar na prática, vamos pensar, então, será que, era o que aqui o Carlos dizia, será que 8 anos chegam? Que depois também na prática, para ser aplicado 8 anos,
8 anos é um nunca limite, É muito não é? difícil. Nunca Há sempre vários fixe. fatores que, Exatamente. regra geral, reduzem A os pena. 8 para Reduzem a pena. ou metade. Márcia, estávamos há um minuto atrás a falar que, relativamente à petição que irá sair para a população. Quer-nos falar um pouco sobre essa petição para sensibilizar as pessoas, para poderem assinar, para efetivamente haver alguma alteração legislativa no que toca, é que nos pode vir a tocar a nós, conforme estávamos aqui a falar e muito bem. Ninguém quer pensar nisso, obviamente, e esperemos todos que não. Porque lá está aquilo que estava há bocado a falar, era um tabu e depois deixa de ser um tabu, porque quando nos toca a nós é que começamos a mexer os cordelinhos, como costuma dizer. Não é? Por isso, para pormos as trancas na porta, para não nos arrombarem, fala-nos um pouco dessa petição, como é que podemos sensibilizar as pessoas para poderem assinar, para serem recolhidas as assinaturas necessárias para levar isto a quem direito, a quem efetivamente vai decidir legislar. Sim, de facto, estou a terminar agora de redigir a petição, no sentido de depois, a partir da próxima semana, estar disponível. Inicialmente vou fazer a publicação depois do site através do Facebook, será a forma mais fácil para dar a conhecer. Temos a petição pública online, será por aí, mas será de facto, depois estará disponível para as pessoas que concordarem com esta situação, assinarem e possivelmente, se caso consiga as assinaturas necessárias. Quantas é que são necessárias? No mínimo 1000 assinaturas. Para poder então depois levar a proposta à Assembleia e ver se realmente é aprovada a gravação, pelo menos neste tipo de crimes. Muito bem. E, Márcia, desde já informo que a RCI dar-lhe-á todo o apoio necessário para esta divulgação e propagação desta iniciativa, que faz todo sentido, até porque, como referiu e bem, este será o nosso futuro e, portanto, se o acautelarmos e tivermos todos um olhar mais atento e trabalharmos num todo para ele, naturalmente que os resultados, pelo menos tenta-se, não é? Exato. Há sempre uma tentativa e isso é de louvar e desde já os nossos parabéns. Márcia, naturalmente que tem noção que muitos dos séniores nos estão a ouvir. Qual o conselho que lhes deixa nesta nossa rúbrica? Desde logo, caso eventualmente tenham uma situação destas, não se calarem, não terem medo, não terem vergonha, porque infelizmente é uma situação que não acontece só com eles, acontece com toda a gente, se tiver que acontecer, que, como disse, é algo que ninguém gosta de pensar. Se puderem, para assinarem a petição, porque estou a tentar salvaguardar também já os direitos deles e principalmente não terem medo e divulgarem as situações e acreditarem que realmente valem a pena, porque também há essa situação, há muitos idosos que já perderam um pouco a esperança na própria juventude e haja alguém que pense neles. E para terem uma vida, ou melhor, para além da idade, já ser a partir dos 65, como referiu, mas que lhes incuta ainda qualidade e felicidade, que esse é o objetivo primordial. Exato, não é? exatamente. Sentido de justiça também, principalmente para eles e não só, porque depois também afeta os familiares e principalmente estarem acautelados nestas situações. Muito bem. Márcia, muito obrigada por ter aceito o desafio e por estar aqui a esmiuçar, digamos assim, este conteúdo extremamente importante para a nossa sociedade. Obrigada, Carlos. Obrigada, Jorge. E bem-aja a todos os ouvintes que estão aí desse lado a acompanharem-nos e já sabem, acompanhem-nos todas as sextas-feiras porque a rúbrica Tendências foi feita a pensar em vocês. Bem-aja. Até sexta.